Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida a seguinte frase: tem brasileiro em todo lugar do mundo. Realmente, são diversos relatos por aí de brasileiros vivendo em lugares exóticos e até um pouco diferentes. Se você tem um desejo de sair do Brasil, acompanhe esse vídeo até o final e conheça 7 países com mais quantidade de brasileiros no mundo. Nos ajude deixando o seu gostei aqui nesse vídeo. E se você também não é inscrito do canal, faça parte da nossa família Mundo Por Aí. Eu quero saber também de qual cidade você está vendo esse vídeo. Conta pra gente aí embaixo. Segundo uma estimativa dos Ministérios de Relações Exteriores, há cerca de 2,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. As maiores motivações de quem quer sair do Brasil é o atual cenário de desemprego, preços caros, saúde desqualificada e uma guerra política que se estende por muitos anos. Existe também aquelas pessoas que têm o desejo de morar em outros países simplesmente por gostarem ou se encantarem por outras culturas. De repente, você que chegou aqui nesse vídeo não sabe ao certo em qual país deseja morar. Por isso, esse vídeo pode ser de suma importância para você. Acredite se quiser, mas a quantidade de brasileiros em um certo país pode ser benéfica para sua escolha de ir, morar ou não naquele tal país. Com isso, você consegue identificar se imigrantes são bem aceitos, se consegue ter qualidade de vida, emprego e entre outros. Então, vamos ao que importa. O primeiro país dessa lista que quero mostrar para vocês é a Alemanha. Embora muitos tenham a impressão de que os alemãos são frios, existem relatos que é um povo receptivo e alegre com imigrantes por lá também. Hoje na Alemanha vivem aproximadamente 100 mil brasileiros. Segundo um relato de um brasileiro que mora na Alemanha, viver na Alemanha é entender que a vida pode ser mais simples e perceber que não custa muito cuidar do seu lixo e descobrir também que não é preciso esbanjar suas conquistas materiais. Certamente a busca pela Alemanha por nós brasileiros é motivada por ser um país de primeiro mundo, com qualidade de vida e boas oportunidades de trabalho. Existem algumas vantagens de ser imigrante e morar na Alemanha. O país possui uma das economias mais fortes e instáveis do mundo, é a economia mais forte da União Europeia, possui políticas sociais que ajudam a integrar os imigrantes na sociedade alemã. Também oferece boas oportunidades de trabalho e estudo. Olha, antes de morar na Alemanha, talvez uma das principais dicas, principalmente por conta do clima, é se preparar com roupas quentes, pois na maior parte do ano as temperaturas não chegam aos 20 graus Celsius. A saída oficial do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de janeiro de 2020 tem causado dúvidas em europeus e brasileiros que desejam morar no Reino Unido. A principal delas está relacionada com as mudanças políticas migratórias pós-Brexit. O Reino Unido também se tornou um país na lista de brasileiros que querem sair do Brasil, simplesmente pelo fato de ser um país super organizado, com oportunidades consideráveis de emprego e qualidade em ensino. Hoje existem mais de 115 mil brasileiros morando no Reino Unido. O que agrada a comunidade brasileira é estar em um local super valorizado, com belas paisagens e um clima agradável e com muita segurança. Os brasileiros formam o maior grupo latino-americano no país. A comunidade tem visto um rápido crescimento em tamanho nos últimos anos, visto que o número de brasileiros que vivem no Reino Unido aumentou quase 700% entre 1991 e 2009. Outro país europeu que é buscado por brasileiros é a Espanha. Durante 7 anos consecutivos, de 2013 a 2019, o país bateu o recorde no número de turistas internacionais. Fugir da violência, buscar segurança e melhorar a qualidade de vida são as principais razões para a mudança dos brasileiros. A Espanha é considerada o 32º país mais pacífico do mundo, de acordo com o Global Peace de 2019. O relatório analisou 163 países e territórios independentes, que incluem 99,7% da população mundial. A combinação de clima agradável, boas oportunidades de trabalho, paisagens incríveis e uma língua materna que lembra o português estão entre os bons motivos para conhecer o país europeu e até morar. Hoje moram na Espanha 128.238 brasileiros, segundo o último relatório do Ministério das Relações Exteriores. A facilidade da língua pode ser um atrativo para brasileiros que querem sair do Brasil. Ir para um país europeu que fala português já come um bom pedaço do caminho, pois será muito mais fácil para identificar oportunidades, se socializar com a nova civilização. Mas não é somente isso que chama atenção para morar em Portugal. Portugal também tem um custo de vida baixo comparado a outros países europeus. Existe uma saúde avançada, ensino de qualidade em todas as áreas, incluindo para crianças, e um fator importantíssimo: ser um dos países mais seguros do mundo. Isso mesmo, do mundo. Obviamente que para nós brasileiros chama extremamente a atenção. Existem festivais brasileiros que conseguem reunir uma boa galera brasileira em entidades culturais, como a Casa do Brasil de Lisboa, que desenvolve várias ações no sentido de promover a integração de brasileiros em Portugal. Atualmente em Portugal existe um pouco mais de 200 mil brasileiros. Nosso país vizinho também tem uma boa quantidade de brasileiros por lá. Nesse momento você pode estar pensando: por que o Paraguai? Realmente, a escolha pelo Paraguai pode ser um pouco diferente, pois não é um país considerado top e com oportunidades incríveis. Mas, segundo relatos de quem vive por lá,
é um país que chama muita atenção quando se tem um desejo de fugir desse cenário brasileiro. O interesse pelo país foca muito na parte econômica. O custo de vida é bem baixo considerado com o do Brasil. E isso gera oportunidades para quem consegue morar lá. A moeda comercializada no país é o Guarani, em que R$ 1 equivale a 1.610 guaranis. Isso quer dizer que o custo de vida por lá é consideravelmente barato. Para se ter uma ideia, morar na capital de Paraguai é mais em conta do que morar em São Paulo, considerando as mesmas condições de vida. Um fato interessante é que nos últimos anos, Paraguai se tornou referência para os estudantes de medicina por diversos motivos. Todos sabem que é extremamente caro cursar medicina no Brasil, e lá o custo é bem inferior. Existe qualidade também no ensino e o curso tem menor duração. Isso chama a atenção de estudantes brasileiros. Morar no Paraguai também não é tão difícil, por conta do Tratado de Área Livre de Residência, no qual toda a população da América do Sul pode frequentar ou morar em outros países da Mercosul sem exigir documentação específica. Segundo Itamaraty, a estimativa é que tem um pouco mais de 200 mil brasileiros morando no Paraguai atualmente. Antes de você saber a quantidade de brasileiros que moram no Japão, eu queria te mostrar que a relação migratória entre o Brasil e o Japão não chama atenção somente nos dias de hoje. No século XX, um acordo firmado entre os países foi importante nisso. O Brasil precisava de mão de obra para o café e não encontrava devido à dificuldade de trabalho no país e pobreza em algumas localidades. E assim foram chegando os primeiros japoneses no Brasil. Hoje em dia o jogo virou. Existem muitos brasileiros imigrando para o Japão. A procura pelo Japão acontece na maioria das vezes para buscar melhores empregos e qualidade de vida. O país se mostra cada dia mais desenvolvido e com tecnologia avançada. Isso basicamente chama muita atenção para brasileiros que se interessam pela área. A maioria dos brasileiros que vivem no Japão são de ascendência japonesa. Eles têm migrado para lá desde a época de 1980. Em 2012, o Itamaraty estimou que mais de 210 mil brasileiros vivem no Japão. O último, e eu não tinha dúvidas que esse país estaria nesse vídeo, segundo o Ministério de Relações Exteriores, existem mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. Não tem nada de estranho nisso, pois os Estados Unidos é o país que recebe a maior quantidade de imigrantes no mundo todo. A Rua Oeste 46 é um centro comercial que tem diversos brasileiros vivendo por lá. Fica na cidade de Nova York. Em 1995 foi reconhecido oficialmente como Little Brazil Street. Há uma concentração muito significativa de imigrantes brasileiros. Existe um fato também expressivo e meio diferente. Nos Estados Unidos tem um número desproporcional de brasileiros que saíram de Governador Valadares, em Minas Gerais, e foram emigrar para os Estados Unidos. Esse fato começou na década de 60, quando 17 jovens da cidade de Governador Valadares, que falavam inglês, resolveram emigrar para os Estados Unidos. Desde então se tornou comum entre os moradores de lá. Segundo relatos de brasileiros que moram nos Estados Unidos, a motivação foi ter empregos mais bem remunerados e oportunidades quais você não encontra no Brasil. Os custos das imigrações estão geralmente ao alcance da classe média. Os imigrantes têm a chance de conhecer um país estrangeiro e, se acharem que não deu certo, têm a possibilidade de voltar para casa. Existem ainda diversos países que você pode encontrar brasileiros, e com grandes comunidades, porém esses 7 são os mais procurados. Não é nenhum problema querer sair do Brasil e conhecer outras culturas. O único conselho que o mundo por aí pode deixar é que você estude bem o local antes de sair. Existem diversos relatos de brasileiros que são presos em imigrações ou acabam passando dificuldades em outros países. Então, é super necessário estudar e conhecer o país no qual você quer morar. Eu peço que você também não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Também deixe sugestões aqui abaixo de quais temas você quer que a gente fale aqui. Até a próxima, mundo por aí.